esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente no CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu! Um pouco disso pra gente. Como é o processo? Eu sei que a gente trabalha com algumas empresas no sentido de inteligência de dados, sendo coisa desde BI até estruturação de CRM, até outras coisas aí que a gente ainda está desenvolvendo. Como funciona esse processo de... Tem uma empresa que tem interesse em inteligência de dados, que, vamos ser bem sinceros, é um escopo monstruoso, é um negócio muito grande. Exato. Aonde vocês entram? Como é que funciona? Exato. É até importante falar isso, porque parece que inteligência você resolve absolutamente todos os problemas que existem com dados. Caramba, não é isso? Não vende no mercado, na gôndola ali do Cancela lado o do último ticket Trident? pra abrir com vocês, Então por tá favor. bom. Era resolver todas as pendências. Resolver a minha vida financeira, obrigada. Então, porque qual que é a dor da empresa? A dor da empresa é ter um sistema, estruturar um sistema. A dor da empresa é ter uma análise preditiva. A dor da empresa é ter uma análise prescritiva. A dor da empresa é ter um BI. Desculpa ser totalmente juvenil aqui, mas explica pra gente a diferença entre esses dois. Prescritiva e preditiva. Preditiva, a gente está fazendo uma análise que está prevendo o que vai acontecer no Tipo, futuro. brincar de Deus. Brincar de Deus. É isso que eles fazem. Bola de cristal. É tipo isso. Arroba Deus, vem aqui agora. Arroba Ele Deus, vem... hashtag. Tamo junto. Não, mas é que assim, imagina, o que é uma análise preditiva? Vamos imaginar que você é uma empresa, uma Balduco da vida. Você pega o histórico para prever o futuro. Então assim, você está analisando a história, eu sei que em dezembro, começa novembro, dezembro, eu vou ter um pico de vendas, porque eu estou vendendo panetone. Natal. Então assim, aí você cruza isso com a atividade econômica do país, aí você cruza com a atividade industrial, você começa a cruzar esses dados Produção e fala do assim, cacau, sei lá, já vai lá pro campo. E aí você pode puxar dado de tudo quanto é jeito que possa se relacionar. Aí você fala assim, ó, gente, juntando essa característica, o seu próximo faturamento de dezembro vai ser esse. Sim. Vai estar 100% certo? Provavelmente não, mas está num range muito próximo do que realmente vai acontecer. Então aí você começa a fazer uma predição, porque aí a empresa vai ter facilidade em estruturação de caixa, estruturação de pessoas para produção, De estoque. de estoque. Então, assim, tem várias coisas que você se beneficia de prever o futuro, né? Sim. Então, tem muitas coisas que podem ser vistas. E acaba sendo um ciclo natural, assim. Então, por exemplo, a primeira coisa, a empresa vai lá e estrutura os dados para ela começar a tirar algumas informações dali. Onde que ela vai começar? Na análise diagnóstica, que eu quero saber o que eu tenho, o que está acontecendo hoje na minha empresa, quanto eu estou faturando, qual que é a minha margem, da onde estão vindo os meus leads, por exemplo, da onde estão vindo os meus clientes, quem que é meu cliente ideal. É um cruzamento de dados que você pega e começa a tirar as informações do que está acontecendo hoje. Aí você começa a pensar, isso está acontecendo hoje, mas por quê? Você começa a cruzar dados de diferentes fontes para você entender por que meu faturamento em dezembro ele foi maior do que o normal. Pô, você é Balduco, vamos analisar a sazonalidade, dezembro tem Natal, etc. Enfim, você está entendendo o que aconteceu e por quê. E a outra escala agora que eu já entendo o que acontece e por que acontece, eu quero começar a prever. Então é essa meio que primeira uma que você falou escadinha. é a prescritiva. Não, a primeira é Que ela diagnóstica. falou. A diagnóstica. Que é um Tá. passo antes. Você não Uma tá fotografia do momento. Exato, Tá. do que aconteceu. Quais são as correlações? A preditiva é o que vai acontecer e a prescritiva é se Pós-fato. você O que deve fizer fazer. isso, vai acontecer isso. Ah, Então se a Balduco... É tipo a mãe, né? Exato. Se você não fizer o que eu te falo, você não Você vai não. sair com seus coleguinhas. Ela faz uma análise prescritiva. prescritiva. É isso. Exato. Então, assim, se a Balduco abrir mais uma fábrica em determinado... contratar tantos funcionários, ter tal Aumentar a insumo, produção em a tanto... sua fábrica vai faturar. Isso. Se ela chegar numa região onde, sei lá, a produção de cacau seja muito mais barata, então a fábrica fica perto da onde tem plantio, ela consegue fazer um save de tanto e fazer uma distribuição numa malha ali
e pá, ela consegue aumentar a margem líquida dela ali no final. A prescrição. Ela tem uma Esse eficiência aumento de operacional ali. Isso, esse aumento de margem é a prescrição que você está falando. Entendi. Como um médico. Você tem essa doença. Se você fizer isso, você cura. Se não fizer... Não cura. Então, assim, vai depender muito do ciclo da maturidade que a empresa está. Em que etapa você está? Porque dá para oferecer esse tipo de inteligência de dados em todas essas etapas. E cada uma é tão importante quanto a outra. Então, assim, qual que é a sua dor do momento? É a diagnóstica? Vamos entrar com uma análise diagnóstica para entender o que está acontecendo na sua empresa hoje. Sim. Não, já tenho isso. Já sei, mas eu quero tirar mais informação. Eu quero predição. Porque eu já tenho uma robustez de dados, um histórico que me permite fazer isso. Então, é tudo isso que a gente vai analisar para ver o que é o ideal para aquele momento que a empresa está. E até antes do diagnóstico, né? Porque trazendo o sistema, a gente fala, cara, você não tem nem como eu fazer um diagnóstico da sua empresa porque você não tem dados. Então, beleza, vamos começar a ver. Já aconteceu isso? Olha... O que é? A risada já responde. Entra naquela pergunta, na última, né, João? Não responde, eu vou deixar pro final. Ok. E vai ter que render o bloco no final. Na última pergunta, eu quero um negócio bem... A gente já falou... Mas assim também, cabeludo. gente, isso é natural. O importante, como a gente falou, é começar. Começando, você vai conseguir tirar todas essas Então, informações. vamos lá. O processo é o seguinte. Descobri que a CCM faz esse tipo de serviço, resolve esse tipo de problema. A mão do Vitor e da Jasmine. Entre em contato, reunião 1, perguntas. Preciso entender qual que é a dor do cara. Eu preciso demonstrar para o Vitor e para a Yasmin o que está passando, o que eu quero, como que eu alimento meus dados, como que eu vejo meus dados e o que eu quero ver dos meus dados. Beleza. Aí vocês entram em ação. Fazendo toda uma... Vocês fazem reestruturação de processos já existentes ou é mais em cima de estruturação de dados? Depende se ele já tem o processo mapeado. Pode ser que ele traga o processo. Hoje, meu processo funciona assim. Porque assim, a primeira etapa do projeto é entender o negócio e fazer um diagnóstico do que ele já tem. Entender os processos, entender o negócio. Então, assim, como o processo está estruturado? Se ele falar não tem um processo estruturado, então a gente vai ter que fazer um brainstorm para entender como é feito hoje. Pode ser que ele não tenha estruturado num mapeamento, num documento, mas está na cabeça de alguém. Então, vamos entender como esse processo funciona, juntar diferentes pontas, se for necessário, ter esse processo, porque aí sim a gente leva isso para um sistema. Mas o sistema não vai fazer nada sozinho. Como a empresa está rodando hoje? Né? E aí o sistema traz os dados podem trazer inteligência traz eficiência e assim, entra nessa cadeia evolutiva aí, né?